Bom, às vezes a gente se preocupa, né? Ou a gente se depara com um inglês diferente daquele que a gente está aprendendo na escola ou no nosso curso de inglês, e a gente fica um pouco temeroso, né? Alguns se adaptam melhor ao inglês britânico, outros se adaptam melhor ao inglês americano. Mas geralmente a gente se adapta melhor àquele sotaque que o nosso professor usa, ou aquilo que a gente está mais acostumado a escutar, né? Então, o intuito desse encontro hoje é mostrar quais seriam as reais diferenças entre uma forma e outra, né? Entre um accent e outro. Nem diria accent, né? Seriam dois linguajares, duas gramáticas, duas. Porque dentro dos Estados Unidos, por exemplo, posso ter diferentes accents. Eu digo, esse é um accent americano, tá? Mas accent americano de qual região, né? De qual estado, de qual região dos Estados Unidos, né? Enquanto que o britânico também. O britânico é um pouquinho mais homogêneo, mas ainda assim se percebe diferença. E se eu pensar no Reino Unido, então, daí essa coisa aumenta um pouco mais, né? Porque daí nós temos o escocês, nós temos o País de Gales, né? E sotaques diversos. Mas então a gente vai falar um pouco não tanto de sotaque, mas de spelling, que é a ortografia, algumas pronúncias, sim, né? E o que mais? O que mais que vocês conhecem, o que mais que vocês sabem que existe de diferença entre inglês americano e britânico, né? All right, guys. Então aqui está o documento que eu preparei aqui, que é adaptado, né? O que eu fiz aqui foi fazer uma busca geral nas redes, né, sobre o assunto. Então achei coisas bastante interessantes e links bastante interessantes que depois vão ficar à disposição de vocês. American English versus British English. As we all know, as English students, the two main English variations, American and British, have some differences. Então, as variações americana e britânica têm algumas diferenças. Not trying to write a book about the subject, let's learn only a bit of the most remarkable differences. Não vamos tentar aqui mostrar tudo, né? Mas mostrar aquelas diferenças mais marcantes, né? Então eu começo aqui com uma leve brincadeira, né? At first, did you know that? Para começar, você sabia que Jack Daniel's, an American brand, is a whiskey, but Glen Grant, an Scottish brand, is a whiskey. Então a pronúncia, eu pronunciei igualmente, né? Mas observem a diferença de grafia, né? O spelling. O americano, Jack Daniel's, que é um whisky americano, é um whisky com um E antes do Y. Enquanto que o escocês, né? Que daí é do inglês britânico, né? And Scottish brand is whiskey. Então o Glen Grant, a marca Grant's de whisky, eles chamam de whisky sem o E. Essa é uma diferença. Outra brincadeirinha aqui. In the UK, the leaves fall from the trees in autumn. In the US, they fall in fall. No Reino Unido, as folhas caem das árvores no outono. E nos Estados Unidos, elas caem no outono. Só que a palavra usada para outono nos Estados Unidos, a mais usada, é fall e não autumn. E é interessante como fall, nós temos o verbo fall, cair, e temos a palavra fall significando outono, que é quando as folhas caem, né? Então, isso aqui é nos Estados Unidos. Eu uso fall ao invés de autumn. Benetton may unite his colors,
but not the English speakers. Yes, because some of them will spell colors. Vocês lembram que tinha uma propaganda que a Benetton hoje não faz tanta propaganda nesse sentido, mas algumas décadas atrás, né, a Benetton fazia uma propaganda, United Colors of Benetton, cores unidas, né, já com esse sentido de diversidade e tal, que a gente ouve falar bastante hoje, né? Então a Benetton pode unir as cores, mas não os falantes de inglês, porque alguns vão pronunciar, alguns vão escrever, né, porque é um spelling, colors com U, que é no caso do inglês britânico. No caso do inglês britânico, a gente usa esse U em colors. Mas não só, vocês vão ver depois que isso acontece em outras palavras também. In this fight of variations, some prejudice may be felt from both parts in jokes like. Então, nessa briga de variações do inglês, né, britânico para o americano, surgem muitas piadas, tá? Sempre alguma parte vai sair prejudicada, vai sair, né, vai ser motivo de piada. Por exemplo, I don't know why Americans call football a sport they play with their hands. Então, um britânico falaria, eu não sei por que americanos chamam de futebol, já que foot em inglês é pé. Como é que os americanos chamam de futebol? Futebol, um esporte que eles jogam com as mãos, com as suas mãos. Porque o futebol para os americanos é o futebol americano, aquele que é jogado com as mãos. Eventualmente eles dão chute na bola também, mas eles jogam bastante e muito mais com as mãos. And why they call hamburger a burger in which there is no ham? E por que eles chamam de hambúrguer, né, de hamburger, sendo que ham em inglês quer dizer presunto? Um burger, que é esse estilo de sanduíche, né, que não tem presunto. Então, o hambúrguer não tem presunto. Então, alguns falam que seria por causa da cidade de Hamburgo, na Alemanha. Não sei, mas tem sempre alguma piadinha. Pode haver uma piada a respeito disso entre eles, né? Se alfinetando. In fact, is it no wrong to use one or other variation? Não está errado usar uma variação ou outra, né? Se eu aprendi o inglês americano, a minha escola, a escola que eu estudo, ensina inglês com sotaque americano, né? Então, eu preciso ficar só no americano ou eu posso aprender a pronunciar também, ou posso aprender a falar como se fosse um britânico também, né? Qual seria a vantagem disso? Então eu até falei para vocês a respeito disso numa aula que a gente fez sobre fonética e sobre a técnica do shadowing, né? A gente falou também naquela aula que eu falei com vocês sobre o aproveitamento de áudios e vídeos, podcasts, para aprender para desenvolver o listening e também aprender a pronunciar e também aprender a entender pessoas que falam com accents que não são tão comuns ao nosso ouvido. Quer dizer, isso tem uma vantagem enorme, a gente conhecer essas variações para que a gente possa entendê-las com mais facilidade quando a gente as ouve, né? Então aqui eu não vou ler todo esse material para vocês podem explorar depois, tá? Mas as diferenças que a gente sente de uma forma para outra vão desde níveis de pronúncia, né? Em casos fonéticos, prosódicos e de accent. Outras diferenças são de spelling, né? que é a forma de escrever as palavras, a sua ortografia. E é claro que não é muito fácil misturar as duas, misturar
questões do inglês americano com o inglês britânico. É difícil a gente separar muitas vezes, principalmente nós que somos falantes de português, né? Não é o inglês não é a nossa língua nativa. Então, mas é interessante a gente estar a par das escolhas que a gente pode fazer. Então, por essa razão, é muito comum que você passe a usar, né, formas do inglês americano misturadas com o inglês britânico. Então, aqui a gente tem aqui os exemplos de spelling, né? Colors, flavors, neighbor, né? Isso é muito comum que você, de repente, escreva assim, que é uma forma britânica, mas na hora de pronunciar essa palavra aqui, ó, você pronuncie assim, que seria version, tá? Ao invés de version, que é essa forma aqui, version. Então, version. São duas pronúncias diversas, né? A primeira mais americana e a segunda britânica. Nós não vamos dizer que existem americanos que não façam essa pronúncia, essa segunda pronúncia da palavra, né? Um outro exemplo é a palavra schedule, que é mais americana, enquanto que o britânico falaria schedule, né? O americano ele vai pronunciar mais todos os fonemas aqui, schedule, enquanto que o britânico pode pronunciar schedule, né? Então, existem variações, tá? E aqui, se vocês avançarem nesse texto aqui, vocês vão ver que tem vários links nesse texto. Então, o primeiro link que aparece aqui é um artigo sobre o R rótico. Não sei se vocês já perceberam isso. Quando vocês às vezes escutam um áudio americano, né, e vocês escutam o R das palavras, e por vezes vocês não escutam o R. Quando você não escuta o R de algumas palavras, vocês sabem que tem R, essa seria uma pronúncia com o R não rótico. Ou seja, R rótico é o R que é pronunciado. R não rótico é o R não pronunciado. Ele aparece muito pouco, na verdade, na pronúncia. Tá? O que é uma característica, e aqui está escrito, da parte sul da Grã-Bretanha. Lá eles não pronunciam o R. Esse R não soa. Claro que não em todas as palavras. Final de palavra, o R vai acabar soando. Tá? E aqui tem um artigo sobre isso, que fala das origens disso. Porque a maioria das pessoas, claro, que vai vai pensar um pouco e vai... Quem é que não pronuncia o R? É o americano ou o britânico que às vezes não pronuncia o R? E daí você vai descobrir que no inglês britânico é que o R não rótico é mais usado. Ou seja, a pronúncia do R não aparece no inglês britânico. Entretanto, as pessoas associam isso com o inglês antigo. Por exemplo, o que é mais antigo, o inglês americano ou o inglês britânico? Sendo que a Inglaterra, né, a Grã-Bretanha, foi a colonizadora dos Estados Unidos, né, a gente pensa, opa, esse R não rótico é uma coisa do inglês antigo. Então, o inglês lá, quando surgiu, não se pronunciava esses R's. Né? E depois, com a evolução mais adiante, o americano passou a usá-lo. Só que não é... se vocês lerem esse artigo, quem se interessar, vão ver que não foi esse o caso. Foi justamente o oposto.
ou não tão oposto. O inglês antigo pronunciava-se o R. E por uma questão de estilo, só mais recentemente é que na Grã-Bretanha, especialmente no sul da Grã-Bretanha, se passou a não pronunciar mais o R. Foi uma escolha estilística, e enquanto que os americanos mantiveram a pronúncia rótica do R. É bem interessante ler para vocês, para desmistificar um pouco isso. Não rótico significa inglês antigo, né? Exemplos de palavras que a gente poderia, que se pronunciam diferentes, né? Deixa eu ver, eu tenho que olhar para uma palavra que senão não me vem na cabeça. Por exemplo, a palavra pairs, o britânico falaria pairs, enquanto que o americano pairs. Então esse R, né? Esse é o R rótico, e quando eu falar pairs, daí é o R não rótico. Um outro exemplo. R inicial e R final, isso não acontece, tá, pessoal? Por exemplo, aqui, ó, falantes. Speakers. Esse é o britânico, do sul da Grã-Bretanha, especificamente. Enquanto que o americano, speakers. Então, esse Rzinho aqui soa, né? No rótico, não soa no não rótico. Então, essa diferença não tem a ver com, o não rótico é mais antigo. Não, é uma escolha estilística dos britânicos. Existe uma guerrinha, uma guerra estilística entre os dois. Uma outra coisa, um outro fato interessante é a escrita de algumas palavras nos Estados Unidos, que a gente pensa, os americanos, eles, a escrita das palavras foi se modificando com o uso moderno das palavras e não necessariamente, né? Isso foi acontecendo ao natural. As pessoas começaram a escrever assim para simplificar a forma de escrever. Mas existem algumas comprovações, algumas indicações que muitas das palavras da grafia nova das palavras, da grafia americana das palavras, foi uma construção do dicionário Merriam-Webster, que foi o primeiro grande dicionário da gramática americana. Simplesmente eles, na hora de dicionarizar as palavras, eles decidiram alterá-las. Decidiram alterar as palavras, quer dizer, não foi um processo, para muitas das palavras não foi um processo natural de simplificação. Foi simplesmente aqueles gramáticos, né, que queriam formar uma nova gramática, né, um novo vocabulário do inglês americano, do inglês da América, né? Então tem muitas histórias aí que dá para a gente pode descobrir lendo esses artigos aqui. Então essas questões aqui, ó, por exemplo, a palavra dialogue com G-U-E, que está mais aproximada do latim, né? E uma palavra dialogue só com a terminação G, que daí se afasta da origem latina das palavras. Também falei para vocês num outro encontro nosso que mais de 50% do vocabulário do inglês provém do latim. São empréstimos latinos. Então, aqui nesse artigo você tem a explicação de que nem sempre a diferença entre essas palavras aqui foi uma questão, foram questões de uso, né? Mas muitas vezes questões definidas mesmo pelos linguísticos, Muito bem. Então não seguindo o princípio da economia linguística, mas sim seguindo uma escolha, foi uma escolha consciente, ó, a conscious choice of Noah Webster, o autor do famoso dicionário Merriam-Webster. Então tem muita curiosidade que dá para a gente pesquisar. Nós não vamos entrar em todos esses detalhes, mas a intenção aqui é mostrar para vocês um pouco
de maneira geral, em que aspectos, né, em que aspectos o inglês americano é diferente do britânico? Quais são as diferenças que são visíveis, né, e que a gente deve conhecer? Então, aqui tem o nosso primeiro quadro. Now take a look at these three charts, ou seja, eu tenho selecionei aqui três quadros, né, que exemplificam e ilustram bastante tais diferenças na questão do spelling, ou seja, na questão da escrita das palavras, da ortografia. Tem quadros muito interessantes. Esse aqui é mais uma listagem, né? British and American English. Então nós temos aqui a bandeirinha americana e a bandeirinha britânica. Para vocês saberem qual é a forma mais americana, mais usada nos Estados Unidos e a mais usada na Grã-Bretanha. Então aqui você vê um conjunto de apartamentos, né? Nos Estados Unidos, a unidade habitacional de um prédio, né? De um building, é o apartment. Na Grã-Bretanha, se fala flat. E no Brasil, a gente ouve o flat para coisas mais chiques, né? Quando se fala flat, a gente tem um flat de hotel, né? Às vezes é um apartamento de hotel mais elaborado, né? Aqui no Brasil, pelo menos, é assim que a gente conhece um flat de hotel. Cab, nos Estados Unidos, e taxi, na Grã-Bretanha. No Reino Unido, vamos falar. Can, nos Estados Unidos, que é lata, e tin, na Grã-Bretanha. E às vezes eles falam tin can. As duas palavras. Tá? Porque tin se refere, tanto se refere ao material da lata. Lá no início se referia ao material da lata. Hoje em dia a gente tem as latas de alumínio só, né? Mas lá nos primórdios, quem é mais antigo lembra das latas de Coca-Cola, não eram de alumínio. Era uma liga de cobre com alguma outra coisa. Que era o material das latas. E daí ficou até hoje. Tin ou tin can. Candy, que são doces em geral. Na Grã-Bretanha, sweet, no singular, né? Mas nos Estados Unidos eu geralmente uso o plural de sweets quando tem uma variedade de doces, né? As batatinhas fritas, aquela batatinha frita que a gente come no restaurante, né? A batata cortada mesmo em palitos, aquela geralmente se chama a batata frita de French fries, fritas francesas, né? Entretanto, a batata cortada em rodelinhas, chamada de chips nos Estados Unidos e crisps na Grã-Bretanha, no Reino Unido. O armário, né, o guarda-roupa, closet nos Estados Unidos, que aqui no Brasil a gente usa closet para se referir a um quarto da casa onde nós temos as nossas roupas, né? Mas closet é um guarda-roupa. E na Grã-Bretanha, wardrobe. Ok? Depois nós temos aqui bolachinhas, tá? Cookie, aqui está no singular sempre. Cookie nos Estados Unidos, biscuit na Grã-Bretanha. Nos Estados Unidos se usa biscuit. Mas se você falar biscuit, a pessoa pode entender que você, né? Eu vou comprar alguns biscuits. As pessoas podem entender que você está comprando comida para cachorro, que eles chamam dog biscuits. Corn nos Estados Unidos e maize na Grã-Bretanha, milho, né? Fraldas descartáveis, tá? Para quem não entendeu o desenho. Fralda descartável ou fralda para bebê, né? Diaper nos Estados Unidos e nappy no Reino Unido. Drapes, cortinas, né? Drapes nos Estados Unidos, curtains na Grã-Bretanha.
Não que essas palavras aqui, eu só posso usar drapes nos Estados Unidos. Não. A gente ouve pessoas falando curtains também. Esse quadro aqui está só trazendo as maiores diferenças, mas não quer dizer que a palavra curtain também não possa ser usado nos Estados Unidos. Então, overalls, que ao pé da letra é sobretudo, né? Se eu for traduzir, não é um sobretudo, é um macacão, tá? Overalls nos Estados Unidos. Dungarees no Reino Unido. Elevator nos Estados Unidos. Lift na Grã-Bretanha. E assim por diante, né? A borracha escolar. Ó. Eraser nos Estados Unidos. Rubber na Grã-Bretanha. Nos Estados Unidos também se pode usar rubber. Rubber está relacionado ao material, né? A borracha. Fall in autumn, que a gente já tinha visto, o outono. Faucet and tap, para torneira. Flashlight e torch. Torch na Grã-Bretanha é tocha, né? Então quer dizer que a lanterna é o mesmo que a tocha, no caso, né? A mesma palavra. Aqui nós temos fries e chips, ou French fries, né? Como eu já tinha comentado. Garbage e rubbish. Garbage, lixo, né? Gasoline e petrol. Na Grã-Bretanha, no Reino Unido, petrol. Highway, que é autoestrada, e motorway no Reino Unido. Hood e bonnet, para capô de carro. Tá? Capô e capuz é a mesma coisa. Então, hood é capuz também, capuz de roupa, né? Ou boné. E na Grã-Bretanha é bonnet, que é uma palavra de origem francesa. E por aí vai, tá? Nós temos o tradicional pants e trousers, né? As calças. Nós temos aqui o fogão, né? Nos Estados Unidos, stove. No Reino Unido, cooker, o cozinhador, ao pé da letra. Aqui os tênis, né? Tennis shoes é uma forma de falar, né? Sapatos de tênis, de jogar tênis. Mas a gente tem os nomes sneakers nos Estados Unidos e trainers no Reino Unido. Outra coisa bem interessante, as mais conhecidas, o Subway, que é o metrô, e Underground no Reino Unido. Debaixo da terra, literalmente, o nome, né? Então aqui a gente já, para memorizar essas formas, a gente pode usar aquelas dicas que eu dei para vocês da semana passada, né? Então aqui, ó, underground, embaixo da terra. Então sempre tem formas da gente memorizar. Tem isso aqui também, ó, vest, que é o colete, né? E waistcoat no Reino Unido. Waistcoat diz muito porque waist, essa palavra waist quer dizer a cintura alta, né? A cintura verdadeira, né? A cintura alta. E waistcoat, então, é um casaco que se ajusta à cintura, né? A cintura alta, no caso. Porque a cintura baixa a gente chama de hips. É isso aí. Né? Esse é o primeiro quadro que vocês depois eu vou mandar para vocês esse material, vocês vão poder olhar mais de perto. Outro quadro, né? 10 coisas que você usa e uma que você carrega. Qual é a coisa que você carrega? É a primeira aqui, né? A bolsa. Bag, bem genérico. Saco, bolsa, sacola, né? É na Grã-Bretanha para bolsa de mulher. Só que nos Estados Unidos nós temos uma palavra mais específica para bolsa feminina. É purse. Purse. Depois nós temos aqui os suspensórios. Eu não sei se alguém usa. Eu tenho suspensório, mas não uso mais. Braces. Braces na Grã-Bretanha. Suspenders nos Estados Unidos. O terno, né? O casaco
O casaco não é um casaco de paletó normal esse aqui, né? O que é esse aqui? É o chamado smokey, né? Smokey. Ele tem um nome, né? Na verdade, o smokey, o mais fino, né? O mais chique mesmo, né? É chamado de tuxedo nos Estados Unidos e dinner jacket na Grã-Bretanha. Se eu for traduzir ao pé da letra, é jaqueta, né? Um casaco de jantar. Mas tuxedo, na verdade, se refere a todo o traje, né? Tights são essas as meia calça, né? E nos Estados Unidos, pantyhose. Trousers e pants, que a gente já viu no outro quadro. Night dress, que é como se fosse uma... Oi? Mário? Vestido de noite? Só que não é um vestido de noite, é um vestido de noite para ir para a cama, para andar em casa, né? Então é o quê? É o pijama feminino, no caso, né? Nos Estados Unidos, nightgown. Nightgown. Aí os trainers, sneakers de novo, vest de novo, tá? E na Grã-Bretanha, olha só a diferença. Ó. Você usa o vest para colete, né? Nos Estados Unidos, eu uso vest na Grã-Bretanha para a camiseta sem manga, né? Que nos Estados Unidos, ela branquinha assim, é chamada de undershirt. Ou seja, camisa de usar por baixo. É uma espécie de roupa de baixo. Tá? Aqui no Brasil, que a gente usa bastante no verão, né? Verão quente, a gente usa, não é uma roupa de baixo, né? O que a gente chama de regata, né? E dressing gown ou robe, daí é o hobby, né? Que a gente fala. Mas só que não é hobby, teria que ser robe. Né? O hobby que a gente fala em português, né? Que teve até uma piada com a dançarina, aquela do El Chan, que ela perguntaram para ela qual era o hobby dela. Ela disse, o hobby que eu gosto é rosinha com bolinhas brancas que eu tenho em casa. Né? Não tem nada a ver, porque hobby é com H e robe aqui é, então, o hobby que a gente fala é esse, robe. E é interessante que nightgown para camisola feminina, né? E dressing gown pro o hobby esse que a gente fala, né? No Brasil, que é aquele mais grossinho, né? Que é para a gente usar em casa por cima do pijama ou por cima do... Muito bem. E aqui, vocabulary e spelling. Então, aqui de novo a gente tem mais uma lista de vocabulário, que tem algumas palavras diferentes aqui, tá? Mas vamos nos fixar no spelling. Diferença de escrita das palavras. Ó, analyze, no inglês americano, com Y. Né? Opa, é igual. No inglês americano e britânico tá igual, então não sei porque colocaram aqui. Mas organize, ó. Não, a diferença é o Z e o S. É que tá pequeno, está pequeno para mim, imagino como tá pequeno para vocês. Vamos aumentar aqui. Ó, analyze, no inglês americano, Z. No inglês britânico, S. Organize, Z no americano, S no britânico. Paralyze, também é a mesma coisa, ó, do Z para o S, né? Então a gente começa a associar isso. O americano usa mais o Z do que o britânico. Então isso parece ser um trabalho do Webster, né? Como a gente já falou antes. Catalog, ó, no britânico, o UE depois do G. Color, ó, onde aparece o U, é tudo britânico. Ó, color, honor, neighbor, labor, todas essas palavras no inglês britânico acrescenta-se o U. Né? E daí palavras terminadas em OR, em ER, né? Center,
no inglês britânico, inverte. Century. Center, century. Leader, literary. Matter, meter, metry. Theater, theatre. Entenderam? Isso é comum na escrita britânica. Muito bem. E aqui, o que eu trago mais nesse documento ainda? Follow this link to another side-by-side list of vocabulary. Querem ver uma lista mais completa? Tem um link aqui do English Club, que tem uma lista completíssima de diferenças de spelling. E na próxima página eu trago aqui mais um ponto de vista das diferenças. Vocês lembram de quando a gente falou dos verbos irregulares? E nós tínhamos a tabela? Então, se a gente der uma olhada na tabela dos verbos irregulares, a gente vai perceber algumas diferenças. Acaba ficando um pouco confuso, né? Ó, eu tenho aqui infinitivo, o passado e o particípio passado, tá? Então eu tenho as três colunas aqui, só que vocês estão vendo que no passado eu tenho duas colunas e no particípio eu tenho mais duas. Por quê? Porque eu tenho a forma britânica e a americana. Então alguns verbos aqui eu tenho variações e as variações são iguais para os dois, que é o caso de burn. Tá? Eu tenho variações ainda, posso usar burned com ED ou burnt com T. Bust, né? Bust, busted. Então aqui já tem diferença. No britânico ele permanece igual no passado ao presente, só que no americano não. Eu acrescento o ED. Isso não é nem aqui não são nem verbos irregulares, esses são verbos regulares, mas que têm diferença do britânico para o americano. Alguns têm a diferença de que eu uso uma forma irregular, né? Geralmente eu posso usar as duas formas. Ó. O dream, o verbo dream, tem uma forma regular e uma irregular, mas é para os dois. Né? Então tem que olhar para isso aqui e dar uma estudada, dar uma reconhecida. Ou o get, por exemplo, get. Né? Passado e particípio no inglês britânico, americano. Quando chega no particípio, o inglês americano é que tem uma forma gotten. O britânico continua com got. É tudo igual. Então a gente acaba tendo que aprender essa forma aqui para usar no americano. Ou quando eu ouvir alguém falando, eu não vou estranhar. Ou eu vou dizer, esse cara é americano. Ele está usando gotten. Se fosse o britânico, eu usaria got. Ok? Então aqui eu tenho tabela de verbos, regulares ou irregulares, tá? Então tem algumas diferenças, tá? Algumas diferenças. Não são tantas. E esse quadro aqui eu acho muito, muito interessante, porque, finally, take a look at this chart, which shows the most common patterns of the differences between American and British English, providing a wide vision of the spelling variations. Então, ainda falando do spelling, falando da ortografia das palavras, essa tabela aqui traz as principais padrões de diferenças. Então, de spelling, né? De ED, passando para T. Era justamente aquelas listas de verbos que eu botei ali para vocês. Que tinha o passado e o particípio. O que geralmente no americano eu tenho ED, no britânico eu uso o T no final. Então, dreamed, dreamed. Tá? Mas a gente viu ali que a maioria desses verbos eu posso usar as duas formas em ambos os idiomas. Mas talvez a versão com o T seja mais usada no inglês britânico. Ok? Outra variação. DG versus DGE. Aging, aging. Tá? O que significa aqui? Em vez de eu terminar com o G, em vez de eu usar só o I ali no aging, eu usei o E-I-N-G. Né?
abridgment, ó. Na verdade, eu acrescentar um E ali, ó, nas palavras. Judgment, no americano, judgment, tem um Ezinho ali no meio, ó, depois do G. Deixa eu aumentar um pouco mais para vocês conseguirem ler melhor. Olha essas terminações do americano para o britânico. Defense, defense. Isso é interessante. Isso a gente não tinha visto ainda em nenhuma outra tabela. Né? Palavras que têm S em americano e em C em britânico. License, license. Pretense, pretense. Daí aqui, palavras comuns, mais comuns no americano, a gente já tinha visto algumas lá em cima, que tem outras palavras ainda. Tá? Tem umas até aqui, ó, jewelry. Jewelry com 2 L's no britânico. Ó, aluminium, aluminium. Pequenas diferenças, né? Quer dizer, a preocupação não deve ser tanta nossa, porque a gente não vai se deixar, as pessoas não vão deixar de nos entender, né? Se nós usarmos uma forma ou outra. Aqui de novo a troca de ER para o RE, né? Center, century, meter, metry, ok? Analog, o uso de OG e OGUE no final, né? Que a gente já tinha visto também. A troca de K para QE, bank, bank, check, check, checker, checker. Pronúncia não muda nada aqui. Ok? Então, o que nos parece que no inglês britânico se mantém mais a pronúncia latina, né? O spelling latino. Ó, color, color, a crescer o U ou o R no final, né, da palavra. Enrollment, ó, aqui o uso de 2 L's ou um L só. Quer dizer, não é dizer, no britânico sempre se usa 2 L's. Não. No americano se usa mais. A gente viu uma palavra lá em cima que no britânico usa 2 L's, mas a maioria das palavras que usa 2 L's são nas versões americanas. Isso aqui é um problema, né, para escrever. Mas aí a gente pode usar um corretor ortográfico. Aí é que é bom usar um corretor ortográfico. E mais outras mudanças aqui, ó. Enciclopédia com acréscimo de um A aqui, ó. Isso aqui se assemelha muito à pronúncia de E no inglês, né? No inglês, que eu tenho um símbolo fonético que é A mais E, né? O A e o E. Deixa eu ver aqui. Aqui, em vez de acrescentar um A, em maneuver, eu acrescentei um O. E aqui aquela questão do Z e do S que a gente já tinha visto também. Então, o interessante desse material é vocês entenderem que existem essas formas, tá? E pesquisarem. Ó, aqui eu trago mais links ainda. Diferenças, 10 diferenças pontuais interessantes em diferenças lexicais. Diferença de léxico, de compreensão, de significação. De palavras que têm significado, né? The next link provides a brief but very interesting view of the differences in grammar, like the use of simple present or present perfect, have or to be, have or to or take, and different use of some prepositions. Esse aqui talvez seja o link mais interessante para vocês estudarem. Tá? Eu vou clicar nele. Opa, mas daí eu não vou conseguir mostrar para vocês agora tudo. Mas o que ele vai mostrar aqui? O britânico, ao invés de ele usar o simple past mais comumente, ele usa muito mais comumente o present perfect. Tá? Para os alunos que são mais avançados, têm estudos mais avançados, você vai se dar conta disso, que o britânico ele usa mais present perfect do que simple past. Até em situações em que o americano mencionaria algo que aconteceu no passado pontualmente, né? O americano usaria o simple past, simplesmente. O britânico já usa para essas situações também o present perfect,
que é um outro tipo de passado, né? Aqui fala do uso de to have, uso de algumas palavras, por exemplo, take a bath or have a bath, né? Tomar um banho ou tomar um banho. De que forma? O uso de take ou have, né? Então tá tudo nesse link ali. As coisas mais interessantes. E é isso aí. Aqui é da onde foi adaptado esse material, o texto base aqui dessa apresentação, e referências bibliográficas. Pessoal, é um assunto, como todos que eu venho tratando aqui, bem extenso, né? Mas a ideia é ter uma noção geral em que diferem essas duas variantes, tá? E depois o resto é com vocês. Se interessar, estudar, dar uma olhada e não se apavorar quando vocês ouvem o inglês, que é um pouquinho diferente daquilo que vocês aprenderam.